Seja muito bem-vindo. Se você está assistindo essa aula, você respondeu o quiz, você fez o seu diagnóstico e você caiu aqui no nível 2, que é o nível do presente, que significa que você já tem pelo menos um começo de negócio, você já está vivendo o seu negócio, já deixou de ser uma ideia e ele já é alguma coisa, por mais que seja uma coisa talvez um pouco sem forma, mas já é alguma coisa. Você já começou no digital. Então, parabéns, tá? Vamos lá, vamos para a nossa aula aqui, se prepara, aperta o cinto aí que a aula vai ser boa. Onde você está? Nível 2 presente, né? Você já deu os primeiros passos no seu negócio digital, ele já está presente na sua vida. Logo, o desafio agora é saber o que fazer para que o futuro chegue com crescimento, né? Então, como é que a gente pega essa coisa aqui? Já deixou de ser uma ideia, mas ainda está meio disforme, você talvez não saiba como é que faz para crescer e tal, e transforma ela numa parada que cresce, né? Então, isso significa que você já teve alguns resultados, mas talvez ainda não tenha previsibilidade, né? Você não sabe o que de fato deu certo ou não, e muitas vezes quando você sabe, 90% dos casos está errado, você deu certo por um motivo que nem você entendeu direito ainda. Sorte. Não, sorte, bom trabalho, assim, mas sem entender direito qual foi a estratégia por trás. Não tem uma estratégia clara para alcançar o próximo patamar. Fica perdido com a quantidade de informações do mercado digital, 1 milhão de pessoas fazendo Isso conteúdo é e tudo mais. muito sério no momento que você tá. E por mais que a gente seja, talvez, nesse momento, mais uma pessoa entregando conteúdo para você, a gente espera que a gente consiga amarrar tudo para você de uma maneira mais lógica, em que todas as partes se conversam e façam sentido, tá bom? E provavelmente você ainda está distante de viver do digital. E os frutos também ficam distantes, sejam eles qual forem, né? Se for liberdade de tempo, ficar perto da família, tranquilidade financeira e um trabalho que faz sentido para você, tudo isso fica lá na frente, por isso que é importante que a gente trabalhe direito para puxar esses frutos para o presente, beleza? Então esse é onde você tá. A boa notícia é que você está no lugar certo. Yes! Só que não adianta nada você estar no lugar certo e não fazer nada, você precisa fazer a sua parte, que é trabalhar, implementar as coisas que a gente está falando aqui. E nesse momento agora, se você está aqui, significa que de alguma maneira o que a gente te apresentou fez sentido até agora. Então se comprometa, faça a sua parte, assista as aulas, assista esse diagnóstico, participe das mentorias da imersão, use toda essa entrega que a gente está fazendo gratuitamente para você, para que você tire o melhor proveito e aproveite para a sua vida e passe de fase logo, tá bom? E entre em ação. Então, baby, onde é que esse povo tem que focar Bora nesse lá, momento? gente. Vamos lá. Então, depois dessa introdução, a gente vai olhar agora onde é que você tem que colocar foco, energia, onde que você vai investir o seu tempo a partir de agora. Então, a primeira coisa é produto. Sim, existem produtos que são mais indicados para o momento que você tá. Primeira coisa, caso você ainda não tenha, tá na hora de você criar o seu produto Ou já passou, né? Já passou já da hora. passou da hora. Se você tá no segundo nível e você ainda não tem o seu produto high ticket, tá na hora, tá? Então, provavelmente, nesse primeiro momento, ele vai ter uma entrega individual, como, por exemplo, mentoria individual, pode ser também uma consultoria ou pode ser um atendimento individual. Por que que esse atendimento, esse produto individual ainda é indicado para o momento que você tá? Porque provavelmente você ainda não tem uma audiência tão grande, provavelmente você ainda já tem alguma audiência, você já produz conteúdo, mas a tua audiência não deve ser tão grande e tão qualificada ainda para uma escala maior, e provavelmente você ainda não tem muito braço, muita equipe. Então, uma entrega individual, ela é mais controlada. Você consegue fazer uma entrega individual com mais qualidade e ir preparando o terreno para que você consiga escalar. Portanto, resista à tentação de querer criar tudo o que te falam para criar no digital. Então, esquece book, esquece curso grandão com todo o seu conhecimento, desafio. O motivo principal é isso aqui, né? Produtos mais baratos requerem volume para um faturamento decente. Ou seja, se você não tem uma audiência muito grande ainda, se você ficar vendendo esses produtos baratos ou até um produto de ticket médio baixo, para você ter um faturamento legal, você precisa ter uma audiência grande, e com o tamanho de audiência que você tem, você ainda não vai ter um volume de vendas de tickets que realmente vale a pena ir no seu bolso. E isso pode parecer meio contraintuitivo, porque eu sei que você veio no digital, pro digital para tentar escalar, e escala significa atender várias pessoas ao mesmo tempo e tudo mais, mas calma, cada coisa tem o seu momento, você vai chegar nesse lugar, só que para você chegar nesse lugar, como a amiga falou, você precisa de audiência, então entenda que essa fase de você vender coisas ainda individualizadas e tal é só uma fase que você vai passar para você poder ir para a próxima fase onde as coisas serão mais escaláveis, tá bom? E essa fase é importantíssima para você validar o seu método e para gerar caixa para bancar o seu crescimento. Isso aí. Portanto, sua meta agora é clara, é
aumentar as suas vendas, em primeiro ponto, e você vai fazer isso através de um bom produto high ticket e melhorar a sua entrega. O que é melhorar a sua entrega? A primeira coisa, gerar mais resultado. Isso daqui é muito importante. Todos os seus próximos passos, eles vão ser facilitados quando você conseguir gerar mais resultado para os seus alunos. Melhor entrega também significa menos tempo. Em menos tempo não existe essa coisa de fazer uma entrega gigantesca. As pessoas não querem passar horas e horas e horas consumindo o seu produto. O que elas querem é ter resultado no menor tempo possível e com menor esforço possível. E menor esforço possível é tanto para você, na hora de entregar o seu produto, quanto para o seu cliente. Quanto mais fácil ele conseguir chegar no resultado, melhor para você e para ele. E melhorar a sua entrega também significa gerar mais segurança para os seus alunos. E a gente vai falar sobre isso na imersão O Segredo. E aí, quando você estiver com a agenda lotada, o que você vai fazer? Você vai abrir uma lista de espera e vai subir o preço da sua entrega individual, né? Então, assim, lotou sua agenda, você fala, galera, encerrei aqui minha agenda, entrem na lista de espera e os próximos que você for vender, conforme você for encerrando os atendimentos anteriores, você vai sempre aumentando o seu preço e você vai começar a pensar em outros tipos de entrega, como mentorias em grupo e cursos, tá bom? Então, você vai zerar essa primeira fase quando você já não conseguir mais atender e a demanda estiver maior do que você consegue dar conta, aí você vai saber... Para não ultrapassar limite, né? Porque Com às certeza. vezes você entrega mais, você lota mais a sua agenda do que você dá conta e não te sobra tempo para investir tempo na construção Quando eu do seu falo em negócio agenda pra lotada, escala. quando a gente fala de agenda lotada, não significa você ter o seu calendário a semana inteira atendendo o cliente. Não é isso. É você ter, sei lá, 1/3 da sua semana inteira de atendimento de cliente, porque você tem outras coisas para fazer, como organizar melhor as suas entregas, fazer marketing, produzir conteúdo, cuidar das contas da sua empresa, viver, enfim, né? Então, esses são os próximos passos depois que você masterizar essa primeira parte, tá? Estratégia de venda que você vai utilizar nesse momento que você está. Bora lá. Você vai continuar utilizando uma estratégia de vendas que é simples e funcional, que é o método Flecha, que é a nossa metodologia de vendas no 1 a 1. Então, vamos explicar o que é o método Flecha, como é que funciona, tá? Então, método Flecha são vendas feitas no 1 a 1. Então, eu chegando para a Micaela individualmente, seja através de direct, Instagram, ligação, telefone, WhatsApp, seja presencialmente, mas é no 1 a 1. Não é eu fazendo uma live, não é eu fazendo stories. É eu conversando individualmente com as pessoas, tá bom? A estratégia inteira vai ser detalhada na primeira aula da imersão. Esse daqui é um vídeo introdutório para você entender o que você precisa fazer. O detalhe da estratégia que leva tempo para explicar vai ser na primeira aula da imersão, tá? Mas o resumo é o seguinte, você vai conversar com pessoas, igual os astecas e os maias faziam, você vai fazer perguntas estratégicas para que elas abram uma dificuldade ou um desejo deles, porque você só vai oferecer seu produto se a pessoa estiver pedindo ajuda, entre aspas, né? Então ela tem que estar abrindo uma dificuldade ou um desejo para você poder fazer sua oferta. A partir do momento que ela abriu, aí você oferece uma reunião para falar do seu produto, que vai resolver essa dor ou esse desejo da pessoa, faz a reunião e recebe o seu pixinho. A gente vai passar todo o detalhe dessa estratégia na primeira aula, não se esqueça. E pode ser que nesse momento você esteja aí com uma vozinha do capeta na sua orelha, falando assim, ai meu Deus, mas que droga, eu vim pro digital porque eu queria escalar, né? Eu não queria ficar fazendo venda no 1 a 1. Calma, jovem. Esse é o maior problema da galera que começa no digital, querer passar o quê? Pular fase. Pular fase, não, mas eu ia falar o ditado. Colocar a carroça na frente dos bois. Acertei, né? Acertei, eu sei. O lance é o seguinte, não dá para você querer uma escala muito grande se você não tem audiência grande também, preparada e qualificada para isso. Se você tenta ir para a escala de uma vez, tanto na entrega quanto na estratégia de venda, você coloca muita energia e você não tem o resultado ali do outro lado na mesma proporção da energia, do dinheiro, do tempo que você está investindo. E isso acaba demorando ainda mais para você colocar dinheiro dentro do seu bolso, trazer resultado de verdade, tanto para você, te deixa frustrado, cansado, quanto né? para os seus alunos, e te deixa frustrado, desanimado, cansado, e você acaba atrasando os seus resultados. Então, um passo de cada vez. Nesse primeiro momento, o individual ele ainda é muito mais lucrativo e vantajoso para o momento que você está. E aí já começar a preparar o terreno para a escala. Então, por que você vai utilizar essa estratégia? Que a Mika já deu uma introdução. Primeira coisa que é de graça, você não gasta dinheiro para você falar com as pessoas. A conversão é a mais alta de todas, porque você vai adaptar todo o seu discurso de venda para as necessidades daquela pessoa com quem você está conversando, você vai gerar mais conexão, vai ser muito mais assertivo.
o comum aqui é você ter taxas de conversão acima de 50% das pessoas com quem você consegue conversar com atenção mesmo, sendo que, sei lá, num lançamento essa taxa vai ser de 1, 2%, beleza? Por isso que a gente precisa de muito mais volume, tá? E não precisa de muita audiência, justamente porque a conversão é mais alta. No seu nível, no nível que você está, você que já começou a produzir conteúdo, já teve os primeiros resultados, você pode usar vários funis para levar os leads para essas reuniões de venda, tá? Então, os 4 funis que eu recomendo são esses 4 aqui. Então, o primeiro é ativo, que é abordar pessoas do seu círculo ou da sua audiência. Vou contar a história para vocês da nossa primeira mentoria, né, baby? Que se chamava... Siricutico. Siricutico. A gente era muito criativo. A gente era muito criativo. Isso foi em 2019, né? Eu e a Mika, a gente já trabalhava com digital há 3, 4 anos a essa altura do campeonato. Mas eu não ensinava marketing digital. A gente não marketing digital. Instagram de conteúdo de marketing. Só que a gente tinha vários amigos, eu trabalhava nos bastidores, a Mika tinha um negócio de festas infantis, ensinando, né, marketing digital, só que aplicado para festas infantis. Só que a gente tinha vários amigos que gostariam também de viver do digital e que queriam aprender com a gente. Então, quando a gente pensou, vamos abrir uma mentoria, a gente simplesmente pegou o telefone, ligou para eles e falou assim, você ainda está com vontade de trabalhar com digital? Poxa, Marcos, estou sim, estou até tentando e tal. Vou abrir uma mentoria. Quer conversar sobre isso daí? Quero. E assim, gente, a gente fechou 10 pessoas a R$5 mil. A gente levantou R$50 mil sem ter nem Instagram. Nem Instagram ainda. Então, é uma possibilidade muito funil boa para você. Tá? E para você que já tem audiência, você pode fazer a mesma coisa, só que com seus seguidores, que é lindo, tá? Indicação é você pedir indicações para colegas ou clientes, também precisa de estratégia, né? Mas basicamente é você chegar para essas mesmas pessoas e ao invés de pedir para elas comprarem de você, você pergunta se elas conhecem alguém que talvez poderia estar interessado no que você tem a oferecer. Terceiro funil, cara, é o social, que é gerar conversas estratégicas via stories e direct. Então é muito parecido com o ativo, a diferença é que você vai deixando pequenas pistas para levantar as possibilidades dessas conversas acontecerem. Então um post mais estratégico que leva as pessoas para o direct, um story mais estratégico que faz com que as pessoas ali coloquem uma reação, ou voltem numa enquete, ou coloquem uma pergunta na caixinha de perguntas que já indicam um certo interesse, tá? Isso se conecta muito com a estratégia de crescimento de audiência que eu vou falar daqui a pouquinho. E lista de espera, que é basicamente você criar uma página para oferecer seus serviços e colocar um botão com um formulário de lista de espera. Deixa esse link na sua bio. Por quê? Porque é uma maneira das pessoas chegarem ali e meio que no esquema self-service, simplesmente dizerem ali para você que elas têm interesse, né? Então, por que é interessante? Porque é uma maneira mais fácil de filtrar os interessados, só que sem a barreira de compromisso com a venda. Então, se você coloca um link na sua bio que tem um link de checkout, né, para a pessoa comprar... Ou já para te chamar no WhatsApp, sei lá, alguma coisa uma aplicação, um mais... por exemplo, já é um nível de compromisso muito alto, que a pessoa talvez crie uma barreira, né, para dar esse passo. Você não quer isso, não quer barreiras. Então, a lista de espera é uma maneira sem barreira, a pessoa ela tá dizendo para você que ela está interessada e isso abre uma porta para você chamar ela e trocar uma ideia, tá bom? Então, após o preenchimento dos formulários, você entra em contato com o lead para oferecer uma reunião para apresentar os seus serviços. Isso daqui é chuchu lindo, Lembrando, tá? gente, que toda essa estratégia do Flecha, a gente vai se aprofundar muito na primeira aula da imersão O Segredo. Então, já se organiza aí para você não perder essa aula. Então, isso daqui é sobre a estratégia de vendas, tá bom? E agora a gente vai falar sobre a estratégia de crescimento de audiência e de expansão da sua marca, que se conecta bastante com a estratégia de vendas nesse caso aqui. Bora lá. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa é criar uma metodologia própria. Isso daqui é a coisa mais importante que você vai fazer. Primeiro que provavelmente do tamanho que você tá, você não tem ainda uma audiência muito grande, você talvez não seja a pessoa do seu mercado que tenha o máximo de autoridade, o maior número de seguidores. Então o que acontece é que entre você e uma pessoa muito maior que você, que tem muitos seguidores e muita autoridade, a audiência tende a escolher quem tem mais autoridade, seguidores e tudo mais. Ou tende a escolher quem é mais barato. Então, ou a pessoa vai procurar o melhor ou o mais barato. Você está ali no meio. Como é que você faz para as pessoas te escolherem sem que você seja o mais barato da galera? Exatamente aqui. Criando uma metodologia própria, se diferenciando dos outros que existem no mercado. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, definindo muito bem quais são os seus diferenciais técnicos, o que tecnicamente te faz diferente das outras metodologias, dos outros produtos que existem no mercado. Depois disso, você vai criar sua matriz e criar a sua jornada do cliente. Eu nem vou entrar profundamente nessa primeira aula, porque a gente tem, acho que a segunda ou a terceira aula específica sobre construção de metodologia. A gente vai se aprofundar muito nisso na imersão O Segredo. Depois você vai refinar a sua metodologia nas suas primeiras entregas. Explica isso.
Você vai estar lá atendendo os seus clientes e você vai perceber que aquilo que você faz para você mesmo, muitas vezes, não é a mesma coisa que o seu cliente tem que fazer, porque o seu cliente tem um contexto diferente, às vezes você tem uma facilidade para uma coisa que o seu cliente não tem facilidade para aquilo. Então, não adianta só você criar a sua metodologia sozinho, né? Essa metodologia precisa encontrar o mundo real, ela precisa encontrar o seu cliente para que você possa ajustar para, voltando àquilo que a Mika já tinha falado antes, você precisa gerar mais resultado para esse cliente de uma maneira mais fácil, com menos esforço, com mais segurança. Então, isso é refinar a metodologia. E aí, por último, trazer a defesa da sua metodologia para o seu conteúdo. Então, a partir Que já é do um momento comecinho de uma macronarrativa. que a gente vai também se aprofundar na imersão. Então, basicamente, é você começar a gerar desejo e necessidade pelos seus produtos através do seu conteúdo. Isso a gente chama de macronarrativa e esse também é um dos temas da imersão, o segredo. Depois você vai produzir conteúdo de maneira intencional e estratégica. Você vai aplicar a macronarrativa, vai trazer mais depoimentos, ou seja, se você está fazendo uma entrega que ela é individual, você tem mais chances, até pela proximidade, de gerar muito resultado para essas pessoas. A partir do momento em que essas pessoas têm resultado, você traz esses depoimentos para o seu conteúdo. Isso vai te gerar mais autoridade. E, por fim, criar posts de atração de audiência qualificada. Isso daqui não é de nenhuma forma conteúdo viral, não é sobre esse tipo de conteúdo que vai ficar te trazendo um zilhão de seguidores aleatórios. Não, a gente está falando de um tipo de conteúdo que ele vai atrair a persona certa, que vai se interessar pelo seu conteúdo, que vai se interessar e desejar o seu produto. Que a gente não quer, você não quer ter um montão de seguidores, você Não quer é ter os sobre seguidores isso. certos, tá bom? E aí, por último, você vai reinvestir parte do seu faturamento em tráfego para funis de aquisição de audiência e clientes. Quanto? Recomendo aí 10% do seu faturamento, de 5 a 10% do seu faturamento do mês anterior, reinveste em tráfego para você trazer mais clientes, tá bom? Então, basicamente, é impulsionar publicações que gerem interesse pelos seus produtos, né? Esses posts de atração de audiência qualificada, né? Que gerem interesse pelos seus produtos e pela sua metodologia também, não somente pelos produtos, tá? E assim você gera audiência e clientes ao mesmo tempo. Então, pessoas vão começar a te seguir porque você está impulsionando esses conteúdos e algumas pessoas vão comprar comentar, de você. algumas pessoas vão te chamar no direct, algumas pessoas vão nos seus stories e como você já vai estar aplicando o método Flecha, isso já retorna em dinheiro para você quase que instantaneamente, saca? Então você já consegue transformar parte daqueles seguidores novos em clientes muito rápido, principalmente se você estiver aplicando a macronarrativa da maneira correta. Por quê? Porque o mesmo motivo pelo qual a pessoa começou a te seguir é o motivo pelo qual ela vai comprar de você. Não são coisas desconexas, tá tudo amarrado numa narrativa só. Então, agora que a gente já introduziu todo o assunto para você, do que você realmente precisa fazer, aonde você vai colocar teu foco, tua energia, no momento de negócio que você tá, eu vou te mostrar como você vai tirar o melhor proveito das aulas da Imersão Segredo, porque ali a gente vai entregar esse conteúdo todo mais mastigado, mais prático. Então, bora lá, olha só. No primeiro dia, a gente vai falar sobre o método Flecha, a gente vai se aprofundar na estratégia, nessa metodologia de venda no 1 a 1. No segundo dia, a gente vai falar sobre persona high ticket, que é a persona que vai comprar de você justamente no método Flecha. Então, você vai saber como atrair seguidores que têm interesse pelos seus serviços, pelos seus produtos e condição, estão dispostos a pagar por isso. E a gente também vai falar sobre a macronarrativa, como é que você atrai e conduz essa persona até a venda. No terceiro dia, a gente vai falar sobre produto. Você vai aprender a desenvolver a sua metodologia, que a gente falou aqui da importância de você ter um método próprio. E a gente vai falar sobre a construção especificamente de produto high ticket. E por fim, no quarto dia, a gente vai falar sobre como crescer sua audiência, sendo muito bem pago por isso. Portanto, Põe na sua agenda aí já. Vai ser do dia 13 ao dia 16 de maio. E eu quero que você priorize isso. Se você está assistindo essa aula, principalmente se você assistir até o final, algo me diz que você quer viver do digital, você quer expandir o seu negócio. Então, isso precisa ser tratado como prioridade a partir de agora. Então, separa, coloca na sua agenda essas datas. Avisa a sua família, as pessoas que convivem com você, que do dia 13 ao dia 16, a partir das 8 horas da noite, você não estará disponível, porque você vai estar se fortalecendo, se desenvolvendo, aprendendo mais para você tocar o seu negócio e começar a ganhar mais dinheiro, que no final das contas vai ajudar eles, inclusive. Então, você pode utilizar esse argumento, beleza?
finja que é um curso presencial, tá? Então se organize da mesma maneira que você iria para um curso presencial, para uma faculdade, sei lá, se organize da mesma maneira. Eu garanto que vai valer muito seu tempo. Vão ser pelo menos 1h30, 2 horas por dia. Alguns dias a gente passa até um pouquinho, são 2h30, 3 horas. Conteúdo muito denso. O nosso jogo aqui não é só de vender por vender. Obviamente que a gente tem cursos, mentorias para vender, só que a gente não quer ficar entuchando o gatilho mental e não sei o que lá em vocês. Eu quero que vocês venham, assistam às aulas, tenham uma ótima primeira experiência, gostem, apliquem o método e aí consigam falar, poxa, realmente o Marcos e a Mica são de verdade, o que eles estão falando funciona, vou dar meu dinheiro para eles para eu ter mais resultado. Esse é o nosso jogo, não é o jogo de enrolação e dar um nó em você quando você não está percebendo. Não é esse o jogo. O jogo é gerar valor para que você continue junto com a gente, tá bom? Então se organize pro dia 13 a o dia 16 que a gente vai estar junto. Beijo! Até!